Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise de os 5 do Flu. Se lembra que eu já fiz diversos 9, 10, por aí vai? Então, faltou 5 em homenagem ao André, que pode estar saindo. Então, eu fiz essa homenagem. E esse vídeo, ele está sendo feito de férias, então eu não tenho como responder. Esse vídeo foi corrompido, eu já tinha feito esse vídeo antes e vou refazê-lo de novo. Esse vídeo aqui, pra quem não sabe, eu tô fazendo a essa data aqui, ó. Então, desculpa, mas eu tenho que fazer vídeo e eu tenho que continuar. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Indo em ordem cronológica, a gente vai começar primeiro com o Edson Valência. Edson Valência, que foi um jogador que era um jogador que tinha as suas situações, né? Ele é um jogador que não era tão ofensivo, mas também não era tão defensivo, ajudava muito ali no meio de campo. Quando o Fluminense precisava de um jogador mais estável, o Edson Valência estava lá realmente para ajudar o Fluminense. O Edson Valência, que também era um cara que também tinha um chute muito forte. Quem teve antes dele foi o Edson. O Edinho, que também tinha esse chute forte. E eu gostava muito do jogador, eu achava que o jogador era interessante, um jogador colombiano, que também era diversas vezes relacionado para a seleção colombiana. E eu gostei, tá? Eu gostei muito desse jogador que realmente me encheu os olhos, mas depois foi para outros times e aí eu não tenho mais contato com ele. O outro é o Pierre, que era um jogador que estava vindo do Grêmio para o Fluminense. Era um jogador que é até interessante, porque era um 5, mas não era um 5, era um 8, que a gente já via nesse mundo atual. Hoje o 5 ele trabalha mais como um 8 que trabalha mais com essa dinâmica de toque, dinâmica de grupo melhor, trabalha justamente com fundamentos, trabalha justamente com essa situação toda que estava acontecendo. E o Pierre é um jogador que foi interessante para o Fluminense precisava de ter esses 5 mais que realmente pudesse mexer ali no time, que pudesse realmente se tornar um personagem até mesmo no meio da zaga, né, fazer uns 3 zagueiros, e precisava de um jogador inteligente. E o Pierre era tudo isso. Só que era bem indolente e é por isso que o próprio Grêmio não gostava muito dele. Esse que era o problema, ele ser muito indolente, ele ser muito esquecido, muito varado, mas ele era um jogador interessante. Por último, antes de despedir o Triplo C, que era o Douglas, que é um jogador que veio para o Fluminense, até veio com bons questionamentos, acabou no Fluminense se tornando um craque, insanamente que se tornou um craque, mas que realmente ainda era discutível. É um jogador que fazia também jogadas. Se hoje a gente tem um André, que eu vou falar depois, é muito parecido com esse estilo, é um estilo que realmente de toque de bola, é um estilo justamente de drible, é um estilo justamente de tomador de bola. E realmente é um jogador que a gente pouco vê no futebol brasileiro. Eu acho muito interessante o jogador porque, seria uma boa, hein? Acabou indo pro Corinthians, né? Muito traindo o Fluminense. E no Corinthians não fez nada demais. O Kroos, se eu não me lembro bem, do canal 14 reclamou demais dele. E aí a gente viu todo o precipício, né? Ele teve no ápice no Fluminense, depois só o precipício. Antes de a gente falar mais sobre esse tema, com os outros 3 jogadores que estão faltando, se inscreva no canal, faça o Triplo C, que é curte, comente, compartilhe, redes sociais da descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, pix na tela e vamos falar mais sobre os 5. Ayrton, se lembra do Ayrton, aquele cara que era mais trovador e tudo mais? Só defeito. Eu não tenho como falar nenhuma situação, né? Veio junto com o Bruno Silva, que realmente também é outro péssimo jogador. Nunca viu jogo em outro lugar da Série A. Era um jogador simplesmente Série B ou até mesmo Série C desse Brasileirão. Diniz manteve muito tempo eles. Se machucaram, começou a melhorar o time com outros jogadores mais expressivos. Mas o Ayrton era um cara horroroso.
era o cara que realmente não me ajudava em nada, não defendia bem, não passava bem, era gordo, entendeu? Tinha problemas físicos enormes e realmente só prejudicava o Fluminense quando o Ayrton estava em campo, era sempre -1 ou era 12 contra 10. Diversas vezes o torcedor do Fluminense pedindo e implorando para o Diniz tirar o Ayrton, ele não tirava. Parece que hoje ele tira bastante jogadores que não gostam, né, também. Se antes ele tinha jogadores que o torcedor não gostava, agora ele está começando a mudar um pouquinho mais essa situação. Mas a gente tem que se lembrar, o Ayrton foi jogador do Diniz por muito tempo e foi por conta dele que a gente quase caiu para a Série C. Para a Série B desse brasileiro. Outro que também veio junto com as situações horrorosas foi o Yuri. Yuri que era um jogador vindo do Santos, era um jogador até interessante, né? Podia fazer o que estava pensando muito, né? Um jogador que realmente conseguia também jogar na zaga, mas jogava também de volante. Diversas vezes quando ele entrou, ele até participou até pouco bem, mas nada que a gente precisasse naquele momento. A gente precisava de um jogador 5 convicto, um 5 que realmente pudesse transmitir confiança para todos os outros. E o Yuri não foi isso. Tanto que o Yuri passa por vários outros times e acaba indo para o Mirassol, um time de Série B e Série C desse Brasileirão. E aí você vê só a condição. Não era um jogador tão razoável assim. Era um jogador que fez até um gol pelo Fluminense. Mas além disso, mais nada. Era bem melhor do que o Ayrton, claro. Não era um Ayrton. O Ayrton era horroroso. Dentre todos aqui, esse cara era horroroso, de fato. Mas ajudou um pouco, mas o presidente precisava de melhor. E se a gente precisava de melhor, a gente está falando do melhor, que é o André. O André, que para mim é um dos melhores jogadores desses 5 daí do Fluminense. Eu agradeço muito por ter André. Ele possivelmente está podendo ir, está indo pro Liverpool, visto que o Liverpool está ameaçando sempre ele. O André, que tem tudo que o 5 atualizado tem, toque de bola, drible, chute, passe bem legal. Então, o que eu vou falar mais do André? Você sabe quem é o André. Dito isso, você se lembrou bastante do Edwin Valência, do Jean-Pierre, do Douglas, do Ayrton e do Yuri. E claro, do melhor de todos, André. Se lembra também que o Diniz não queria o André. O André quase foi mandado pro Botafogo. Imagina o André agora no Botafogo, ia ser estourado. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faz o triplo like, curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.